eles estão iniciando um projeto, edificando a igreja de Jesus. No livro de Atos, no capítulo 2, vamos ver o que Lucas nos afirma. Olha aí o que Lucas nos diz. Atos 2, capítulo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que diz? Estavam no mesmo lugar. Este lugar remetia também para uma mesma linguagem, para o mesmo propósito, para o mesmo projeto, para o mesmo coração. A igreja era o coração e a alma. Que coisa bacana. Assim como em Babel as línguas vieram para dispersar o povo, lembra? Eles tinham uma língua só, mas o que eles faziam não estava dentro do propósito de Deus, porque eles queriam edificar uma cidade e uma torre para fazer célebre o seu próprio nome, e Deus interviu, dividindo aquele povo, dando línguas diferentes para que eles não pudessem construir. Mas aqui em Atos é a antítese, é exatamente o inverso de Babel. Se em Babel Deus confunde as línguas daqueles povos e eles param de construir, em Atos dos Apóstolos Deus derrama as línguas como de fogo, línguas de amor, línguas de profecia, línguas celestiais, línguas de unidade, línguas da mesma visão, de cooperação, e eles podem edificar esta comunidade, amados irmãos. Por isso é que em Atos 4, 23, vamos ler também, Atos 4, verso 23, diante da perseguição, do ataque satânico, da batalha espiritual ao qual a igreja estava envolvida, porque Pedro e João são presos. Queridos, vocês têm que entender que vocês estão numa grande batalha. Não pensa que as forças inimigas vão deixar a edificação deste templo aqui correr livre e facilmente. Não é assim. As batalhas espirituais, elas existem. E diante da batalha a qual a igreja estava enfrentando, o texto diz: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, que proibiram que João, que Pedro anunciasse a palavra. Então diz o texto, ouvindo isto, unânimes, diga comigo, ouvindo isto, unânimes. Mais uma vez, ouvindo isto, unânimes. Levantaram a voz a Deus e oraram. Esta igreja, se quer ser edificada, tem que ter muita reunião de oração unânime. Temos que levantar a nossa voz, temos que clamar a Deus para nos dar vitória contra os nossos inimigos, temos que orar a Deus para que nós sejamos vitoriosos contra as forças diabólicas que vão levantar contra vocês. Vamos orar? Diga amém. Amém. Então levanta a sua mão bem alta, assim, a mão direita, ora assim: Senhor Jesus, levantamos a nossa voz, nós repreendemos toda força diabólica, todo poder satânico que venha se levantar contra os líderes desta igreja. Nós repreendemos toda fala mentirosa, todo poder satânico, unânime. Tu que és soberano, nos dê a vitória, em nome de Jesus. E diante das forças inimigas, né, eles pediram ousadia. Diga comigo, eles pediram o quê? Ousadia. Eles pediram o quê? Ousadia. Então diga para alguém que Deus te deu ousadia. Não vamos nos acovardar diante das forças adversárias. Amém? Amém. Eles oraram para que Deus desse a eles ousadia, porque enfureceram os gentios. E os povos imaginam coisas vãs.
Preste atenção. Os gentios se enfurecem e muitos vão imaginar coisas vãs. E os reis da terra podem se levantar contra vocês, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade enquanto teu servo Jesus. Intrepidez, vamos falar junto? Que conceda para que anuncie com toda intrepidez. Queridos, nós temos que estar unânimes aqui para anunciar com intrepidez a palavra. Mais prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar. É símbolo do poder da ressurreição de Jesus. Não é a primeira vez que treme-se um lugar em virtude do poder da oração, ou em virtude do poder da ressurreição, melhor ainda. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, houve um grande terremoto. Quando Paulo e Silas estavam orando na prisão, houve um grande terremoto. Quando a igreja estava orando, houve um grande terremoto. Nós precisamos, amados irmãos, orar para que a gente libere o poder da ressurreição de Jesus neste lugar e nessa cidade, amém? Queridos, nós precisamos do poder sobrenatural de Deus, para que haja cura neste lugar, para que haja sinais, para que haja prodígios, para que vocês pregam com intrepidez, com ousadia. Eu quero ouvir um amém bem forte. Amém. Unânimes, eles se levantaram a voz e se uniram para clamar a Deus. Estar unânime é estar com o mesmo propósito, é com o mesmo pulsar, com o mesmo coração, com o mesmo pensamento e com o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que ter o mesmo propósito aqui, o mesmo pulsar, o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Por isso é importante que a gente entenda o seguinte, olha que frase bonita, né? No essencial, unidade. Naquilo que é essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, amor. Essa igreja, mesmo que nós tenhamos uma mesma linguagem, o mesmo pensamento, mas ela tem que ter diversidade. É na diversidade que a igreja cresce, se enriquece. Por isso a igreja é chamada a ter unidade na... Aqui, será que você consegue deixar só uma parte? Ter unidade na pluralidade. Vamos falar junto. A igreja é chamada a ter unidade na pluralidade. Isso, obrigadinho. Aceitar a diferença. Respeitar a diferença. Validar a diferença. Cada um aqui pode contribuir. Ninguém chora como você chora, ninguém sorri como você sorri, ninguém carrega os teus sonhos, ninguém ama com o teu amor, ninguém toca como você toca, ninguém tem o teu cheiro. Cada um aqui tem uma contribuição única, insubstituível. Como eu disse ontem, o melhor dom que você pode dar para esta igreja é você mesmo. E Deus quer usar você. Diga amém. Amém. Deus quer usar a sua vida. Agora vamos lá. Salomão nos diz com quem nós devemos nos unir. Ele reúna toda a congregação de Israel. E quem? Diz o texto que Salomão vai procurar quem? Vamos lá no verso 2. Todo Israel, aos capitães de 1000. Vamos falar junto? Aos? Por que ele foi procurar os capitães? Porque, novamente, eu vos afirmo, ele sabia que estava numa guerra. Vocês estão numa guerra. Sabia disso? Tenham esta noção. As forças adversárias se levantaram contra a igreja ao longo da história e continuam se levantando hoje para que os projetos divinos não sejam cumpridos. Capitães, porque Salomão sabia que ia precisar dos capitães. Capitães que tenham consciência da batalha que travam.
capitães que saibam receber ordens, capitães que saibam dar ordens, capitães que saibam prestar contas, capitães que saibam servir. Nós precisamos de homens e mulheres assim. Nós estamos numa guerra. Amém? Amém. Que tenham consciência desta batalha, que saibam receber as ordens dos seus líderes, que saibam prestar conta aos seus líderes, que saibam servir aos seus líderes. Mas diz o texto também que ele convocou os juízes. Os juízes eram aqueles que tinham sabedoria para julgar. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que saibam julgar, que saibam conduzir os ministérios infantil, o ministério de casais, o ministério de jovens, os ministérios mais diversos. Os governadores. Salomão disse o seguinte: olha, reúnam todos os príncipes de todo Judá. Os príncipes eram os governadores. Nos remete à organização prática da nação. Esta igreja vai precisar de demanda organização prática. Muita organização prática. E os cabeças das famílias nos remete, amados irmãos, à dimensão da família. Essa igreja precisa ter famílias fortes. E os homens, os chefes de família, têm que estar envolvidos nesta edificação. Por isso nós temos que ter aqui encontro de homens. Todo mês lá em Niterói, às 9 da manhã, primeiro sábado do mês, os homens se reúnem para orar. Os homens ficam em um lugar, as mulheres em outro lugar. Terminamos, tomamos um café juntos. Irmãos, os homens têm que orar. As cabeças das famílias têm que estar ali clamando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Então, quem sabe, vamos conversar com o pastor Alan aqui, no primeiro sábado do mês, ter uma reunião onde os cabeças de famílias vão estar orando pelo amado. Amém? Amém. Em que as mulheres estão orando do outro. Aí depois a gente encerra aquela reunião fazendo um café da manhã, todo mundo juntos. Amém? Amém. Nós precisamos orar. Então, qual é a dimensão? Quem Salomão vai unir aqui? Vamos lembrar então? Os capitães de 1000, porque nós estamos numa batalha. Amém? Eles vão unir os juízes para julgar o povo com sabedoria. São aqueles líderes que vão resolver as demandas. Os governadores, organização prática, alguém para ficar na recepção, receber as pessoas, acolher, ter aqui um ministério de integração. Nós temos lá, sabe o que é o ministério de integração? Chegou um visitante, e toda igreja tem que estar preocupada em acolher essa pessoa, toda igreja. Mas esse ministério está mais atento. Olha, ali tem um visitante, vamos lá dar um prospectozinho dizendo o que é igreja. Aliás, nós vamos trazer para cá para vocês o que é a Igreja Cristã Apostólica, quem somos, fala um pouco da gente, né? Vai ficar tranquilo. Deve ter sido, é o fogo que está aqui que contagiou, né? É o poder, né? Então existe muita coisa para ser feita. E por último, os cabeças das famílias. Quantos homens casados nessa manhã nós estamos aqui? Levante a mão. Então, essa reunião até desperta Jairo. Lembra que Jairo foi orar pela sua família? Pela sua filhinha que estava morta, lembra disso? De joelhos. Nós precisamos colocar os homens de joelhos, porque as mulheres já estão. Nós precisamos colocar os homens para orar, interceder pela sua casa. Então nós precisamos unir. Vamos falar junto? Precisamos unir. E para edificar o reino é preciso aprender a caminhar juntos. Vamos falar junto? Para edificar e expandir o reino é preciso aprender a caminhar juntos. Olha aqui o que diz o texto. Ó. E foi com toda a
congregação ao alto